fenômenos trombóticos acometem próteses, tanto biológicas quanto mecânicas, e deve ser sempre uma preocupação do cardiologista clínico. No caso de prótese TAV, toda trombose teria uma manifestação de sintomas? E qual seria o melhor método diagnóstico para documentarmos essa possível complicação? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. A trombose subclínica pode ser observada em até 20% dos pacientes que foram submetidos à troca valvar aórtica. Como a nomenclatura sugere, não traz repercussão do ponto de vista clínico e, usualmente, não leva à formação de gradientes patológicos. O receio, no entanto, relaciona-se a possíveis complicações, como eventos embólicos e degeneração prematura da prótese. Dessa forma, é essencial ao cardiologista compreender o seu impacto clínico, os mecanismos correlacionados a essa complicação e também a investigação por meio de métodos de imagem não invasivos. Os estudos ainda são conflitantes em relação à repercussão clínica de uma trombose de bioprótese valvar. Uma publicação recente avaliou mais de 800 pacientes e que foram submetidos ao implante do TAV, observando-se essa complicação um pouco mais de 12% dos pacientes submetidos à angiotomografia 30 dias após o procedimento. Interessante ressaltar que essa alteração esteve associada a uma menor sobrevida no segmento médio de 2,2 anos. Por outro lado, estudos randomizados, como Partner 3 e o Evolute Low Risk, não demonstraram associação entre a maior prevalência de trombose valvar nas próteses aórticas transcatéter e piores desfechos clínicos. Os mecanismos para a trombose subclínica ainda não são completamente elucidados e podem estar fortemente correlacionados à tríade de Virchow, que inclui características do fluxo sanguíneo e nível de deformação da prótese, além da relação com a parede do vaso. Estudos iniciais propõem também que estados de baixo fluxo, como na estenose aórtica low flow, low gradient, podem estar associados a uma evolução para a trombose. A angiotomografia, por sua alta resolução espacial, demonstrou boa acurácia na detecção e segmento da trombose de prótese de forma não invasiva. A sua avaliação exige a realização do exame contrastado, utilizando algo em torno de 50 cml de contraste iodado, com aquisição retrospectiva sincronizada ao eletrocardiograma e com alta resolução temporal. Recomenda-se ainda, sempre que possível, o controle da frequência cardíaca do paciente, com o objetivo de valores inferiores a 70 batimentos por minuto. A qualidade técnica para a interpretação da tomografia depende do tipo de prótese implantada, das condições clínicas do paciente e da sua capacidade de realizar a apneia na aquisição adequada das imagens. No laudo da tomografia, deve-se constar as características dos folhetos em relação à espessura e à mobilidade, sendo proposto as seguintes definições que têm se tornado cada vez mais habituais nas discussões de complicações trombóticas na cardiopatia estrutural. HALT, que corresponde ao espessamento dos folhetos da prótese, inicialmente na base e periferia, com extensão à porção central. É visto na tomografia como opacidades semilunares, tanto para avaliação bidimensional como nas reconstruções volumétricas, sendo a sua avaliação recomendada durante a fase diastólica do ciclo cardíaco. Helm, que é a restrição à abertura do folheto avaliada na sístole, em consequência do HALT. Pode-se ser não significativa, quando não há restrição acima de 50% da excursão do folheto, ou significativa, quando há um acometimento maior ou igual a 50%. Essa quantificação é feita por meio da relação entre a distância da margem até a ponta do folheto com maior abertura, pela metade do diâmetro da prótese, e RAM, que é definida pela associação da presença de HALT e Helm, com restrição maior que 50%. Além das caracterizações dos folhetos, é importante a avaliação do alinhamento da bioprótese em relação à válvula nativa e da sua profundidade em relação à via de saída do ventrículo esquerdo. A associação entre a deformação da estrutura valvar e o desalinhamento de seus folhetos consequentes à expansão não uniforme da bioprótese e a maior taxa de trombose subclínica em pacientes que são submetidos ao implante do TAV. A trombose subclínica de biopróteses valvares mostra-se um achado prevalente, apesar das conflitantes evidências quanto ao seu verdadeiro impacto clínico. Talvez pela razão de não termos os métodos diagnósticos sensíveis o suficiente para entendermos seus impactos, ou mesmo do TAV ser um procedimento que antes era realizado em pacientes com uma idade bem avançada, não nos dando tempo para entender os reais impactos. A angiotomografia se insere como importante método diagnóstico não invasivo nessa avaliação.
Dessa forma, cabe ao cardiologista clínico o segmento e avaliação sistematizadas do paciente após a troca valvar, para identificação de possíveis fatores de risco e complicações da trombose. Mas entender o que esperar ainda é assunto de muita pesquisa e publicação que está por vir. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club e hoje do nosso programa Academy. Orientados pelos doutores Bernardo Lopes e Ariane Pacheco, Bárbara Vidigal e Maria Júlia Souto escreveram um excelente texto sobre a avaliação diagnóstica através da tomografia das tromboses subclínicas do TAV. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site The Valve Club. Dê sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima. Valvecast.